Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre o quarto episódio da última temporada de Succession. Queria agradecer a todo mundo que me mandou mensagem. Eu avisei vocês aqui na comunidade do canal que esse vídeo sairia um pouquinho depois do que o normal. Todos os vídeos vão sair às segundas-feiras, logo depois do episódio, mas exclusivamente essa semana o vídeo saiu um pouquinho mais atrasado porque eu estava viajando, uma das minhas grandes paixões também, além de trabalhar com cinema. Eu vou pedir para vocês, pessoal, para curtirem, comentarem, compartilharem esse episódio para ele chegar em mais pessoas, principalmente porque ele não está saindo na segunda-feira, tá bom? Então isso faz toda a diferença no meu trabalho, eu agradeço todo mundo que está acompanhando. Mas vamos direto ao ponto, vamos falar sobre essa série que dentro dessa última temporada está surpreendendo o público constantemente. Nós começamos o primeiro e o segundo episódio já em um ritmo bastante interessante, um ritmo que prometia um conflito gigantesco entre Logan Roy e os seus filhos, e nós tivemos no terceiro episódio uma quebra narrativa que deixou todo mundo de queixo caído. Na construção desse quarto episódio, nós vamos começar finalmente a ver os jogos. Nós temos aqui dois grupos diferentes. Nós temos um grupo muito menos importante e que rapidamente vai perceber que o seu poder é bastante limitado, que é o grupo da cúpula de funcionários mais próxima do Logan. Esses funcionários que têm apenas um objetivo aqui: conseguir executar a venda. Se eles não vão ser os grandes poderosos, o que eles querem mesmo é que a venda seja executada e assim eles possam lucrar o quanto eles acreditam que merecem. Já no outro grupo, o grupo mais importante que a gente vem acompanhando de perto ao longo de todas as temporadas, mas eu diria que nos últimos episódios dessa temporada e também nos episódios finais da terceira temporada, nós vimos ali a união dos três irmãos. Ainda que nós tenhamos 4 irmãos, né? Afinal de contas o Connor sempre está presente, o Connor não opera de forma estratégica entre os irmãos. Ele sempre está pelas rabeiras, que também nos últimos episódios vem trazendo momentos bastante emocionantes para a série. Mas os outros irmãos são mais estratégicos, têm uma sede por poder muito maior e já entraram em embate entre eles ao longo de todas as temporadas. Mas a união desses 3 irmãos se provou muito poderosa no começo dessa temporada como um todo. Eles conseguiram vencer o pai em uma guerra de lances para comprar a Pierce e agora também têm o poder, se ficarem juntos, de operarem a empresa do pai para fazer a venda para a Gojo. E aqui existe uma coisa muito interessante. Eu já falei várias vezes aqui nessa análise de Succession da conexão com a peça Rei Lear de Shakespeare. Mas para além da conexão, eu gostaria de te trazer também uma cena que está no filme Han, do Akira Kurosawa. É uma cena logo no começo do filme, que também é baseado nessa peça, onde o imperador demonstra com flechas a força da união. Se você pega uma só flecha, você consegue quebrá-la com facilidade. Mas se você juntar 3 flechas, você não consegue quebrá-las. O que é uma metáfora visual para mostrar ali para os seus filhos do quão mais forte eles seriam juntos. E como esse filme também é baseado na peça, os filhos, é claro, não ficam juntos. É exatamente isso que nós vemos com esse quarto episódio da última temporada. Os 3 unidos vão fazer o que eles quiserem nesse mundo. Eles têm um poder absoluto, afinal de contas, o seu pai é o grande fundador dessa empresa, o que dá a eles muita força em relação aos acionistas para continuarem no poder e conseguirem fazer a venda. O grande lance é que dentro desse episódio, onde nós estamos no velório do Logan, um velório fechado, mas com muitas pessoas na sua mansão, nós temos ali também uma espécie de leitura de testamento, que não é um testamento de forma alguma, é na verdade um rascunho feito pelo Logan, mais de uma vez, algumas coisas digitadas, imprimidas e outras anotadas a lápis. São reflexões de um Logan tentando entender qual seria tanto o futuro da sua empresa e ao mesmo tempo no mesmo documento algumas coisas sobre o Greg, algumas coisas sobre obras que estão em um cofre, algo típico desse tipo de bilionário que quer ter o poder ali absoluto, né, e limitando a arte a eles mesmos, um comentário
bem rápido, mas muito sagaz, e também um desejo de dar para o Colin, o seu segurança, um relógio, o que é muito interessante e sádico de muitas formas do ponto de vista de quem é o Logan. Para quem não lembra, no primeiro episódio da primeira temporada, é o Colin quem faz a relação ali, a troca com a família do garotinho que vai jogar com a família Roy, e que se ele conseguisse o ponto, ele ganharia $1 milhão, uma oferta do Roman. O garotinho não consegue o ponto e o Roman rasga o cheque de $1 milhão na frente do garoto, uma humilhação sem tamanho. E nesse episódio, o Colin entrega para a família, como um pedido de desculpas e também um grande suborno, um relógio que tinha sido dado pelo Tom para presentear o Logan. Então, esse mesmo cara que sempre ia limpando a barra da família é o cara que encobertou os maiores horrores que a gente viu ao longo das temporadas, ganharia dos Roy a mesma coisa que ele entregou várias vezes para outras pessoas, um relógio. Muito interessante aqui, mas dentro desse documento que muitas pessoas estavam esperando, também existe ali um fator que pode ser determinante. Nós temos o desejo para que o Kendall Roy seja o sucessor de fato do Logan. Mas é claro que em uma série como essas, as coisas não seriam ditas e muito menos ficariam claras o tempo todo. Existe um risco nesse nome, que pode ser visto até certo ponto como um sublinhar e até outro ponto quando a linha sobe como um riscar o nome. Não existe uma certeza para isso. E esse episódio evidencia em todos os momentos essa dubiedade dentro de Succession. Até mesmo dentro das conversas nós não temos acesso absoluto ao que é dito, principalmente quando a gente fala da cúpula dos funcionários. Por quê? Nós temos como grande protagonistas dentro da série a família Roy. Então, até mesmo agora que os funcionários ganharam um pouco mais de cenas e até mesmo de importância, eles podem tentar sabotar a família de uma forma ou de outra, nós não vemos até que ponto vão as suas conversas. Existe ali no começo do episódio uma espécie de reflexão entre eles se eles deveriam ou não sumir com aquele documento. E não há uma certeza do que é aquele documento, se eles fazem alguma alteração no documento, se eles criam outro documento e mostram para a família. Isso tudo fica no ar, não é algo que é dito, porque é muito importante que a gente tenha uma experiência próxima dos filhos, principalmente do Kendall Roy. Dentro dessa cobertura aqui, eu sempre fui falando para vocês ao longo dos episódios que o Kendall estava de escanteio, como se ele estivesse no banco de reservas só esperando para o seu grande momento. Isso porque a gente teve mais tempo, principalmente com o Logan e também com os outros dois filhos. A gente teve grandes momentos da Shiv, nós tivemos grandes momentos do Roman e o Kendall ainda estava mais de lado. Até o Connor tinha tido momentos mais emocionantes dentro da série. É claro que no terceiro episódio todos os atores e personagens tiveram momentos de destaque, mas uma hora ou outra a gente ia voltar pro Kendall, porque ele é o grande protagonista de Succession. Desde a primeira temporada, segunda, terceira e agora na quarta, esse é o personagem que passou por maiores transformações, ainda que ele seja cheio de defeitos, tanto externos como internos, é um personagem que claramente é o protagonista dessa série. Eu só estava esperando para ver como ia ser o desenrolar desse personagem. A gente começa o episódio tendo algumas novidades interessantes. A gente primeiro vê os 3 filhos de luto, descobrimos que a Shiv está grávida, o que é algo muito interessante, mas a gente fala daqui a pouco sobre isso. E aí a gente chega para o velório com o Kendall, uma transição já muito interessante. Todos os episódios até agora nessa temporada tinham começado com o Logan. No terceiro episódio a gente começa visualmente com o Roman, mas é numa conversa com o seu pai. Aqui nós começamos com o Kendall, vemos o Roman, vemos a Shiv e depois chegamos com o Kendall, onde ele já percebe ali um dos funcionários mais importantes da comunicação em uma conversa que seria melhor que o Kendall não tivesse visto, mas algo que a gente não entende necessariamente o que é. Ele sobe para o apartamento do seu pai, onde nós começamos a série, onde nós vimos a família Roy diversas vezes, e o que ele vai encontrar ali são todos os diferentes sanguessugas em volta
da sua família. Nós temos o retorno da ex-esposa que trocava mensagens todos os dias. Nós temos a humilhação de sua amante que agora perdeu totalmente o controle da situação. Nós temos os funcionários mais próximos tentando tramar para continuar no poder, principalmente para conseguir efetuar a venda. Nós temos outras diversas pessoas que não tiveram importância nenhuma dentro da série até aqui, fazendo grandes discursos, inimigos de Logan chegando ali, sorrindo sem conseguir esconder o quão felizes estão, e até mesmo, é claro, nós temos personagens como Tom e Greg tentando entender agora o que eles vão fazer, já que eles assinaram um acordo com o diabo no fim da terceira temporada e agora o diabo está morto. Então, como eles vão conseguir alcançar algum tipo de poder? O Tom ainda não sabe o que aconteceu, ele não sabe que a Shiv está grávida, ela decide não contar para ele, pelo menos dentro desse episódio, e tudo que o Greg tem é o seu nome naquele documento do Logan, o que para ele já é o suficiente para sonhar em ser o braço direito do próximo CEO, o que não vai acontecer, mas o fato dele estar ali traz para ele algum tipo de esperança. O grande foco então fica com os irmãos. E o interessante é que essa temporada inteira ela está sendo construída nos seus roteiros para que cada episódio seja um dia. Então não existiu respiro para esses personagens. Então, o dia anterior desses personagens foi o terceiro episódio que nós acabamos de assistir. É só durante a noite que eles tentam, de alguma forma, entender o que está acontecendo. No dia seguinte, já estão ali no velório do pai. E por mais que eles não estejam conseguindo lidar com a situação, refletir sobre ela, cada um deles com uma reação bastante diferente, eles precisam pensar nos negócios. É um momento crucial, porque a venda estava muito próxima, mas com a morte de Logan, como a gente viu no fim do terceiro episódio, o valor de Logan e da empresa caiu drasticamente, o que vai trazer, é claro, uma renegociação da Gojo. Eles não vão mais pagar o que iriam, porque a empresa agora vale menos sem a presença do Logan. Então, o que nós temos aqui são esses irmãos tentando entender o que está acontecendo, vendo ali tudo que os jornais estão falando sobre o pai, e de repente eles são convidados para essa reunião com a cúpula de funcionários mais forte, e eles descobrem essa possível indicação do Kendall por seu pai, né? Essa mensagem dúbia, essa mensagem nada clara, não é a leitura de um testamento onde tudo estava muito bem definido, porque de fato o Logan ele não estava preparado para parar, ele não estava preparado para partir, ele parte de uma forma inesperada, tanto para todos nós como também para ele. Ele ainda estava com energia, queria muito bem continuar e renovar completamente a Etienne. Ele ia demitir metade da sua equipe, principalmente a Jerry. Então é um personagem que se vai e ele não deixa nada claro, como muitas vezes acontece de fato na vida. Então isso é muito interessante. Só que aquele nome no papel com aquele sublinhar barra riscado é o suficiente para que as três flechas comecem a se separar, ficando cada vez mais fáceis de serem destruídas. Juntos eles seriam imbatíveis, mas separados vai ser o oposto disso. Aqui existe algo muito interessante, porque para o Kendall, ter o seu nome no papel é algo extremamente confuso. Mexe muito com esse personagem, porque a gente tem desde o começo da série esse personagem se frustrando com o seu pai. Existiu uma promessa de que ele seria o sucessor. Existiu um planejamento que foi executado, tempo de trabalho e estudo do Kendall. Entre os irmãos, ele é o menos verde. Ele é, de fato, o que foi preparado para assumir o papel. A Siobhan não teve tempo de empresa. Ela, para de certa forma, lutar contra todos os traumas que o seu pai poderia trazer, ela foi trabalhar na política. Toda a sua inteligência foi dedicada para uma outra área e que não foi atrelada à sua empresa. Então ela é sempre colocada como alguém inexperiente. Ainda que ela seja talvez a melhor pessoa para o papel, ele sempre batem na mesma tecla. Já o Roman é o mais novo, é o que tem tentado se preparar, mas ele tem também menos experiência do que o Kendall. Isso tudo, né, esse nome na lista, mexe com o Kendall em um outro lugar, que é no lugar de aprovação. Como ele diz depois que eles veem aquele nome, já começam a trocar algumas faíscas entre os irmãos, quando todos saem e ele fica ali com o Frank, ele fala, isso aqui é sério, porque o meu pai me fez odiá-lo e depois morreu.
eu sempre achei que ele não gostava de mim. Então olha só, né? Tem um lugar ali pro Kendall também de ser aceito pelo pai. Se o pai o colocou como sucessor, ele finalmente foi aceito, ele finalmente está pronto. O Kendall, ele é o personagem que sofreu mais traumas dentro da trajetória narrativa que nós vimos em Succession. Não sabemos ainda, né, tudo o que aconteceu no passado dos personagens, talvez a gente nunca saiba, mas entre todos os personagens, o que foi mais traído pelo pai é o Kendall. E também é o que mais atacou o pai. É muito importante lembrar que o Kendall não é nenhum santo, né? É um personagem, na verdade, bastante perigoso para todos os seus inimigos. E ele vem sendo treinado. Na verdade, eu sinto que o Logan treinou todos os filhos ao traumatizá-los a lidar com esse mundo que ele mesmo construiu. É claro que não é nenhum exemplo de paternidade, mas é o que a gente sente com esses personagens. Quanto mais eles são traídos, mais céticos eles ficam. Portanto, mais preparados para lidar com o mundo de cobras. Afinal de contas, nós vemos nesse episódio o quanto o Logan era cercado por pessoas que não sentiam absolutamente nada por ele, muito pelo contrário. As opiniões mudam assim que ele morre. Algumas pessoas perdem poder e outras começam imediatamente a ganhar esse poder e usufruem disso para o seu próprio bem. Mas essa transformação traz também uma questão bem interessante quando a gente pensa em relação a Shiv. Dentro desse episódio, a Shiv perde poder. Os 3 irmãos juntos estavam muito fortes, mas o Kendall consegue convencer todo mundo ali de que a melhor opção é seguir o que está no papel. E ele consegue isso no momento que ele convida o Roman, que ele aceita, na verdade, que o Roman também assuma esse cargo interino, onde eles serão COOs, eles serão ali os CEOs interinos para fazer a venda. É isso, pelo menos, que eles dizem, né? Tanto ali para a cúpula mais forte, como também para os acionistas. E o Roman, que não estava muito feliz com a ideia do Kendall ser essa pessoa, aceita imediatamente seguir o seu irmão quando ele descobre que também vai estar no mesmo cargo. E a Shiv vai para escanteio na hora, o que é muito interessante dentro desse episódio, porque ela perde poder no mesmo episódio que descobre que vai ser mãe. E dentro do universo de Succession, a paternidade e a maternidade é a grande temática, essa relação entre pais e filhos, mães e filhas. A Shiv, inclusive, tem a relação com a mãe mais desenvolvida dentro dessa série. Não desenvolvida no sentido de ser a melhor, mas no sentido de ter sido mais vezes mostrada. Então a Shiv tem muitos problemas com a mãe. Inclusive tem uma entrevista muito legal com a atriz falando que é uma mistura para a personagem em querer ser melhor que a sua mãe, mas ao mesmo tempo temer ser igual à sua mãe. E isso é muito interessante, porque todos os personagens, os 4 filhos do Logan, têm problemas com essas questões. A Shiv não queria ser mãe até então, passou muito tempo evitando esse assunto com o Tom. O Roman não consegue nem mesmo fazer sexo. O Connor também não tem filhos. E o Kendall tem 2 filhos, mas ele não fala praticamente com os seus filhos e ao longo das temporadas eles aparecem cada vez menos. Então os filhos reproduzem aquilo que viveram com os pais de uma forma ou de outra. Nenhum deles é muito bom nesse lance de ser pai ou de ser mãe. Então isso é muito interessante para a série e coloca a Shiv num lugar muito difícil, muito complexo para que ela entenda, porque ela não aceita que os 2 irmãos virem os presidentes porque ela deseja isso, mas porque ela não tem mais opções. Se você olha para tudo que a Shiv tem à sua volta, ela não tem outra opção que não aceitar esses irmãos assumindo o poder. Eles ali fazem uma promessa em nome do pai, de que ela vai ficar a par de tudo, que eles são só uma fachada, mas como a gente bem sabe, logo depois que eles assumem o poder, tanto o Kendall como o Roman têm uma reunião ali com a comunicação, né, com as pessoas que cuidam da imagem do presidente. Nesse momento a Shiv já está fora, então ela rapidamente perde o poder, ela cai no chão ali, as pessoas tentam acudi-la, mas ela sabe que ela perdeu o poder, talvez de forma irreversível até aqui, e os irmãos já estão imediatamente fazendo uma reunião entre eles, ela já está de fora. Não passou nenhum dia, ela já está de fora. E ali existe uma oferta do pessoal da comunicação, dizendo que eles podem contar 2 histórias diferentes. Uma delas é uma história que enaltece a imagem do Logan e a outra é que destrói a imagem do Logan ao colocar os filhos como
o cérebro por trás dessa empresa, sabe-se lá há quanto tempo. O Roman sente nojo dessa proposta. O Roman tem sido muito humanizado nos últimos episódios e eu acredito que isso é para que ele seja de fato destruído. É uma possível estratégia de roteiro. E o Kendall é, como eu disse para vocês, o mais inteligente entre eles em relação aos negócios. Ele podia ser completamente destruído pelo Logan, mas sem o Logan na jogada, o Kendall vira o personagem mais perigoso, na minha opinião. Ali naquela conversa segue o que o Roman está passando e tudo mais, só que o Kendall, no começo desse episódio, viu um daqueles funcionários que, inclusive, durante o episódio vai falar com ele, diz que a sua filha vendeu ações. Ela fez isso antes da notícia ser espalhada e as ações terem caído, isso é um crime. Então o Kendall tem poder sobre ele, mais poder do que só ser um funcionário. Ele tem uma informação que pode destruir a carreira daquele homem. E o Kendall, ao também ter a dúvida em descobrir se aquilo ali é um sublinhar ou um riscado, decide seguir com a segunda estratégia. E aí faz a ameaça, que tem total conexão ali, né, com o começo do episódio. É brilhante. E aquele sorriso do Kendall é o retorno do Kendall. É o retorno daquele mesmo Kendall que tentou tirar o pai do poder mais de uma vez. É o Kendall tentando atingir as suas ambições. É o Kendall, mais uma vez, perdendo completamente o controle, traindo imediatamente os seus irmãos. Isso pode aumentar, isso pode crescer. O Kendall é um personagem trágico, o Kendall é um personagem que precisa do poder, ou melhor, ele precisa buscar esse poder. Sempre a sua obsessão vem na frente de qualquer outra coisa, da sua família, dele mesmo. Então a autodestruição já está iniciada. Para onde ela vai, a gente descobre nos próximos episódios. Mas aquele sorrisinho final já é bem diferente de como o Kendall começa esse mesmo episódio, completamente destruído. Então, mais uma vez, estamos agora colocados lado a lado do protagonista da série. Então agora, pessoal, é a hora que as coisas de fato começam a esquentar em Succession. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, pessoal. Não deixem de se inscrever aqui no canal, curtir e comentar, porque isso ajuda muito, principalmente para que esse vídeo chegue em mais pessoas, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio.